Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 21 de dezembro de 2021, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, ter só amanhã, hoje a gente tem uma grade fraca, amanhã a gente já tem uma grade melhor, então temos uns joguinhos aqui interessantes para passar para vocês. Passando pelo domingo rapidinho, o domingo foi um dia muito bom pra gente, com exceção do bilhete do canal, que o Real Madrid infelizmente não conseguiu fazer gol, pressionou o jogo todo. Eu não, para ser sério, não acompanhei, mas pelas estatísticas e por alguns lances também faltou um pouquinho de sorte pro Real Madrid, mas faz parte do futebol, ele vem de 10 vitórias seguidas, mais cedo ou mais tarde, e acabar tropeçando mesmo, tá bom? No restante dos jogos foi muito bom pra gente, até compartilhei lá no Telegram algumas entradas que eu fiz, vi um pessoal também me agradecendo, que eu falei que a Fiorentina tava bom pra gols, o jogo do Bruges também, então espero estar sempre ajudando de alguma forma, tá? Então vamos para amanhã, sem enrolar muito. Primeiro jogo que eu tenho aqui às 2h30 da tarde pelo Campeonato Italiano é o jogo da Udinese contra a Salernitana. É um jogo perigoso, tropa. Por quê? Porque eu tenho duas races horríveis aqui. A Udinese, ela vinha de 4 jogos sem vencer e venceu o último, e a Salernitana ela tá numa fase terrível, terrível. Aqui são 4 jogos de derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer, mas na verdade são mais, a gente vai dar uma conferida já já. Primeiro vamos dar uma passada na classificação. A Udinese é a 14ª colocada, vem fazendo uma campanha bem ruim, tem 20 pontos, e a Salernitana vem fazendo uma campanha horrível, horrível mesmo. É a última colocada, provavelmente vai cair novamente, foi um time que acabou de subir para a primeira divisão do italiano, só que não se reestruturou, faltou investimento, a tendência é que caia. Tá? O Udinese é um time over, em 18 jogos fez 26 gols e sofreu 28, e a Salernitana em 18 jogos fez apenas 11 e sofreu 42. É um time que faz pouco gol e leva muito gol. Vamos dar uma olhada no histórico? A Udinese vem de 3 jogos sem perder, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 jogos em 5, a Udinese venceu o primeiro tempo. Já a Salernitana vem de 5 derrotas seguidas, porque aqui também está englobando o jogo da Copa. São 9 jogos sem vencer. Ó, tá eu apertando o clique, mas vou melhorar. A Salernitana vem de 5 jogos sem marcar gols. 12 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve menos 3 gols, até porque ela não está marcando gol. Ela só vai ser um time over se levar goleada. Dos últimos 10 em 10 foi a primeira equipe a sofrer. Enfim, só tristeza aqui na vida da Salernitana. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui é o seguinte. Vou ser bem sincero com vocês, é uma entrada arriscada, tá bom? Porque a Udinese não faz lá uma grande campanha, mas analisando esse péssimo momento que vive a Salernitana, time que não está jogando nada, não está conseguindo nem fazer gol. Para quem é ousado, dá para explorar sim uma vitória da Udinese. Está jogando em casa, já vem de uma vitória, 3 jogos de vencibilidade. É um jogo ideal para a Udinese continuar vencendo, continuar nessa sequência legal e ficar cada vez mais longe do rebaixamento e quem sabe até sonhar com alguma competição europeia, tá bom? Jogando em casa ela tem tudo para vencer. Eu queria uma cotação um pouquinho maior ali, acima de 1,50, para poder estar entrando com empate anula, para a gente ficar safe em caso de empate, mas a tendência da Udinese ganhar esse jogo aqui é muito grande. Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de gols, mercado de mais de gol e meio. Por quê? Porque eu tenho a Udinese que provavelmente vai fazer um golzinho aqui, o primeiro gol, e essa Salernitana ela vai com tudo para ataque e ela, ao invés de fazer, ela acaba levando mais. Dá para explorar para quem não curte muito o mercado de resultados. Mas para ser sincero com vocês, se eu fosse fazer uma entrada pré-live dessa partida aqui, eu exploraria essa vitória, mesmo sendo um pouquinho ousado. Tá? Placar para mim desse jogo, 2-0 para o Udinese. 2h45 da tarde, agora para o campeonato holandês, eu tenho um jogo do Vitesse que vai enfrentar o PEC Zwolle. Se a gente olhar aqui essa race horrível do PEC Zwolle, não venceu há pelo menos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Vitesse é o 5º colocado, é um time forte ali, ele está junto com o Feyenoord, com a AZ, ele fica ali oscilando essas posições abaixo do PSV e do Ajax. 5º colocado no momento está indo para a Conference League, porém se você reparar aqui para baixo está tudo embolado, 30, 29,
28, 27, 25. Então é importante o Vitesse jogando em casa ganhar do Lanterna, que em 17 jogos ganhou apenas um, empatou 3, perdeu 3, uma péssima campanha. Vem fazendo o Peczzoli, provavelmente vai ser rebaixado se ele mantiver isso aí. Em 17 jogos fez apenas 9 gols e sofreu 31. Vitesse é um time over, em 17 jogos fez 24, sofreu 25. Então, no caso, se o Vitesse realmente quiser continuar dentro dessas vagas para disputar uma competição europeia, quem sabe até morder aqui uma terceira posição, que pode dar um acesso. Vamos dar uma olhada no histórico rapidamente. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Vitesse vem de 7 jogos de invencibilidade, só que vem sofrendo gols a 5 jogos. Eu não perco essa mania de apertar. Os últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. O Vitesse é um time muito over. Já o Peczzoli não tem nada de interessante pra gente. Então vamos lá, para essa partida aqui, sem enrolar muito, vitória do Vitesse. Não tem outra coisa aqui tão interessante para explorar que não seja a vitória de um time melhor contra o Lanterna. Um time que não vence há 7 partidas no campeonato holandês. Dentre essas 7 são 5 derrotas, e jogando em casa numa cotação de 1,45 eu exploro sim essa vitória. Quem quiser explorar o mercado de gols também é válido nesse caso aqui para mim, até melhor do que o jogo anterior, porque o Vitesse é um time muito over, o Peczzoli é um time que toma muito gol. A tendência desse jogo aqui é do Vitesse fazer pelo menos uns 2 golzinhos, 3 golzinhos, na minha opinião, porque o Peck está num momento de desespero, ele precisa voltar a vencer, ele precisa sair dessa situação, porque senão ele vai ver seus adversários ficando cada vez mais longe, e ele não vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento, tá bom? Placar para mim desse jogo, 3-0 para o Vitesse, ou então 3-1, que ele gosta de levar um gol, já mais marca, vamos de 3-1. 3 horas da tarde, Campeonato Espanhol, eu tenho o Villarreal que vai receber o Alavés. Villarreal que é um time que oscila muito, pelo menos essa temporada tem oscilado bastante. Ele vem um bom momento, depois vem um péssimo momento. Se você olhar aqui, ele vinha de 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas seguidas. Agora já emplacou 2 vitórias seguidas. E vai pegar o Alavés, que está vivendo um péssimo momento. São pelo menos 5 jogos sem vencer. Se a gente olhar aqui a classificação, que eu falo com vocês, o Villarreal ele oscila muito. Então ele está numa campanha ruim. Em 17 jogos tem apenas 22 pontos. Ele para uma competição europeia aqui, que é a Conference League, ele já está a 7 pontos da Conference League e da Europa League também, né? E está a 8 pontos da Liga dos Campeões. Então, se ele quiser realmente chegar ali para disputar pelo menos uma Conference League, ele tem que mudar o panorama dele e continuar com essa sequência de vitórias. Vai pegar o Alavés, que está um tempo sem vencer, a gente vai dar uma olhada ali. Em 17 jogos, o Alavés venceu apenas 4, empatou 3 e perdeu 10, fez 13 gols e sofreu 24. Time que faz poucos gols, o Alavés. Já o Villarreal, em 17 jogos, fez 21 gols e sofreu 18. São duas equipes que não são tão overs assim, tá? Até o Villarreal, nesses últimos jogos, a gente tem visto gols, mas na essência das equipes não são tão overs assim, não. Um detalhe interessante é que o Alavés, como visitante, em 8 jogos, ele venceu apenas uma. Empatou 2, perdeu 5, sofreu 12 gols. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 9 jogos, em todos os 9 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcas. Então é um histórico de confronto over entre as duas equipes. Villarreal vem de 4 vitórias seguidas, só que aqui acaba englobando outros campeonatos também, Liga dos Campeões, Copa do Rei. Nos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Alavés vem de 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. Dos últimos 6 aqui é só derrota. Dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. Então vamos lá, para mim, vitória do Villarreal, tá bom? Tá jogando em casa, vai pegar um time que é muito ruim jogando fora. A tendência é que o Villarreal consiga continuar com a sua sequência de vitórias. Essa cotação estava 1,50 antes de eu fazer o vídeo, ela acabou de cair para 1,44. Eu até falar para vocês que dava para ir com empate anula na cotação de 1,50. Como esse vídeo só vai ao ar um dia antes do jogo, então de repente na hora que você for fazer, a sorte pode até ter subido. Então se ela subir um pouco, dá para você ir com empate anula para ficar mais safe. Agora é 1,44, quem quiser entrar tem que ser só na vitória, tá bom? Não, vitória seca no caso.
Também é um jogo que eu exploro o mercado de gols, dá para explorar o mercado de mais de gol e meio, porque são duas equipes que nos últimos jogos a gente tem visto bastante gols. O Villarreal, ele tem que continuar essa sequência de vitórias para ele realmente ficar onde é o lugar dele, do investimento dele, se ele quiser realmente disputar uma competição europeia. E o Alavés, ele está na zona do rebaixamento, ele também não pode ficar só na defesa, senão ele corre risco também de ver seus adversários se afastando, e a tendência desse jogo após sair o primeiro gol é ele ficar bastante aberto, tá bom? Placar para mim, vou cravar um 2-1 pro Villarreal, que o Villarreal gosta de um joguinho difícil, mas pode ser até que seja um jogo tranquilo para ele vencer. Pelo campeonato egípcio, eu tenho o nosso queridíssimo Zamalek, atual campeão, que vai visitar o Al Makaloun. Olha só, se a gente olhar essa race aqui do Al Makaloun, uma race horrível, né? Vamos olhar a classificação aqui para ficar melhor, porque o campeonato ainda está no começo. O Zamalek é o terceiro colocado, são 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Poderia até ser uma campanha boa, o problema é que o Ali são 6 jogos, 6 vitórias, o Ali está mordido que perdeu esse último título. E o Zamalek jogando contra um time que em 6 jogos venceu apenas 1, é jogo que ele tem que vencer, tá bom? Se ele quiser realmente ser campeão dessa bagaça aqui. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e também 5 foram ambas marcam. O Al Makaloun vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos sofrendo gols. Os últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Já o Zamalek vem de 3 partidas de invencibilidade. O Zamalek, na verdade, só perdeu para o Al Ahly no campeonato. Nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Dito isso, eu não tenho odd aqui ainda, mas é assim, quando o Zamalek joga fora de casa, eu não gosto de entrar em vitória seca, tá? Então, se eu tiver uma odd até 1,50, eu entraria com o Zamalek empate a nulo. Acredito que o Zamalek não perca esse jogo, no máximo empate. Na verdade, para ser sincero, acredito que ele tem tudo para vencer, mas jogando fora de casa, ele gosta de dar uma ramelada de vez em quando, às vezes fica só no empate. Então eu só entraria com o empate, beleza? Placar para mim 2-0 para o Zamalek. Voltando para a Itália, às 4h45 eu tenho o Genoa que vai receber a Atalanta. A Atalanta que estava numa sequência muito boa, depois tomou um amasso da Roma no final de semana, muito feio, jogando em casa, perdeu de 4-1. E pode ter na Genoa um grande adversário para dar a volta por cima. A Genoa vem numa péssima campanha. Pô, é muito jogo sem vencer, porque Genoa tá, a gente vai ver ali. Vem de 4 derrotas seguidas. Se a gente olhar a classificação, em 18 jogos, Genoa venceu apenas 1, empatou 7, perdeu 10, empata bastante também. Fez 19 gols, sofreu 37, sofre em média de mais de 2 gols por partida. Já a Atalanta, quarta colocada em 18 jogos, venceu 11, empatou 4, perdeu 3, fez 38 gols, sofreu 24, também é um time muito over a Atalanta. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, histórico de confronto over dos últimos 10 jogos em 9, a gente teve pelo menos 3 gols, os últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Já a Atalanta vem de 5 jogos de invencibilidade contra o Genoa, tem um bom retrospecto. Vamos lá, cara, o Genoa não vai ter estatística aqui porque ele ganhou um jogo da Copa, mas eu vou puxar aqui pra gente, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... O Genoa ele vem de simplesmente 15 jogos sem vencer no campeonato italiano. É muita coisa. São 1, 2, 3, 5 derrotas seguidas no campeonato italiano. É muita coisa. Dito isso, para essa partida aqui, dá para explorar a vitória da Atalanta, mesmo sendo fora de casa. Cara, acredito muito que a Atalanta deva vencer esse jogo. Pode até vencer com tranquilidade, dependendo de como o Genoa vai se expor. Nessa partida aqui a Atalanta pode castigar muito bem. Mas sendo bem sincero com vocês, também é um bom jogo para gols, tá? Acredito que a gente possa ver 3 gols nessa partida. Dá para explorar o mais de 2 gols e meio. É claro que o safe do Mundo Bet é o mais de gol e meio, para quem quer uma entrada mais safe. Mas esse mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente. Até porque o Genoa sofre muito gol justamente pelo fato de estar no desespero. Essas equipes que estão no desespero, normalmente que eu comento, que eu gosto de comentar gols, são equipes que eu sei que depois que levam o primeiro gol, começa a jogar igual maluca, começa a jogar igual kamikaze, e aí pode acabar levando mais, tá bom? Então dá para explorar aí mais de gol e meio, safezada Mundo Bet, mais de 2 gols e meio vem muito quente, assim como essa vitória da Atalanta também vem boa pela cotação. Placar para mim desse jogo, 4-1 para Atalanta. Continuando no campeonato italiano, também às 4h45, eu tenho um jogo da Juventus que vai receber o Cagliari. Vamos dar uma olhada aqui. O Cagliari vem num momento muito ruim. Essa odd aqui da Juve me pega muito porque a Juve não tem jogado um bom futebol, por mais que tenha vencido esse último jogo. Pô, é foda. 1,20 para a Juve é foda, ainda mais sem o Chiesa, sem o Dybala. Mas vamos lá. A Juventus, ela é a quinta colocada, tem 31 pontos. Eu sempre repito aqui que para mim não vai mais para a Champions League. Os 4 times da Champions League já estão definidos.
A briga dela mesma é jogar pelo menos uma Europa League, tá? Porque a Roma está empatada com 31, Fiorentina está com 31, Lazio está com 28. Então pode ser, vou te falar, hein? Pode ser até que a Juventus não dispute nada na temporada que vem, igual o Arsenal. Vai enfrentar o Cagliari, que em 18 jogos venceu apenas um, tá? É uma péssima campanha também, com 10 pontos, fez 17 gols e sofreu 38 em 18 jogos. Juventus em 18 jogos fez 25, sofreu 17, sofreu até poucos gols. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Juventus vem de 5 jogos de invencibilidade, só que dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols. O ataque da Juventus tá mal, né? Até porque depender do Morata é complicado, depender do Caio Jorge é complicado, depender do Moise Kean é complicado também. Mas assim, eu acredito que a Juve tem tudo para vencer, até pela fragilidade do time do Cagliari nessa temporada. Mas a 1,20 aqui não me pega, tá? Uma coisa que eu exploraria era o mercado de mais de 1,5 gol, igual a gente fez nesse último jogo da Juventus, que foi 2-0, porque a gente tem uma odd bem parecida com a odd da vitória, acho que está 1,18, e a tendência desse jogo realmente é ser um jogo aberto, principalmente depois sair o primeiro gol, ainda mais se for um gol da Juventus. Juventus está jogando em casa, tem tudo para vencer. Ela fazendo gol, o Cagliari ele vai ter que se expor e a tendência é levar mais, como a gente viu. O Cagliari é um time que sofre muito gol. Tá bom? Quem quiser ficar nessa vitória, provavelmente vai vencer, como eu disse, mas para explorar eu preferia ficar no mercado de gols. Placar para mim desse jogo, 3-1 para a Juve. E para a gente fechar o nosso dia às 5h30 da tarde, eu tenho pelo Campeonato Espanhol um clássico entre Sevilha e Barcelona. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Só tô lembrando isso aqui porque eu sei que você já esqueceu de dar o like, então dá essa moral aí. Mas vamos lá, antes de começar, preciso comunicar para vocês que a Betfair está oferecendo uma odd de 30 para o Sevilha ganhar o Barcelona amanhã, tá? Só que é só para novos usuários, você também só pode apostar R$10, mas seria um green de 300. Vou deixar o link do bônus no comentário fixado, depois clica no link e dá uma lida lá nas regras e regulamentos da promoção para você poder participar direitinho, tá bom? Então vamos lá, cotações justas, tá? Talvez, sendo bem sincero, talvez essa cotação aqui do Sevilha poderia estar mais baixa, porque o Barcelona está muito mal. Esse último jogo do Barcelona, estava ganhando de 2-0 do Elche, tomou um empate, fez um gol impedido, que o juiz não foi ver o VAR, foi uma coisa ridícula mesmo que aconteceu no jogo do Barcelona. E assim, é isso, o Barcelona bota a garotada para jogar, o DP está machucado, tá muito complicada a situação do Barcelona. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Sevilha é o segundo colocado, o Real, com o tropeço do Real de ontem. A diferença está de 6 pontos e o Sevilha tem esse jogo a menos. Se o Sevilha ganhar, ele bota para 3 pontos a diferença e bota fogo nessa disputa pelo título. Já o Barcelona ele é o sétimo colocado com 27 pontos. Barcelona deu uma crescida, já está perto da Liga dos Campeões. Para mim o Barcelona não vai para a Liga dos Campeões com esse time, mas ele está a 3 pontos do Rayo Vallecano no momento que também o Rayo Vallecano é um time que a qualquer momento ele vai ter uma queda e vai sair daqui, na minha opinião. Se ele mantiver, para mim melhor ainda, seria muito legal, ver um time diferente disputando. Mas assim, foco do Barcelona é o Sevilha, em Rayo Vallecano, em ninguém que está em cima dele, o foco dele é ganhar essa partida. E o Sevilha é muito importante ganhar também, se ele quiser ter pretensões de disputar este título. Sevilha em 17 jogos perdeu apenas 2, fez 28 gols, sofreu 12, sofre poucos gols e faz bastante gols. E o Barcelona em 17 jogos ganhou 7, empatou 6, perdeu 4, uma campanha bem regular assim, Mas como eu sempre digo, não adianta você estar na média. Você quer uma Liga dos Campeões, um título, você tem que estar acima da média ou muito acima da média. E aí, para quem deu backs, atualização do SofaScore, mesmo o vídeo de hoje sendo rapidinho, ele apareceu rápido, Ele é pica também, gosta da grinzada. Vamos lá, então é o seguinte, tava falando que o Barcelona ele está numa campanha ali bem mediana, Vamos lá, o Sevilha jogando em casa em 8 jogos ainda não perdeu, são 7 vitórias e um empate, um grande mandante, ele só não é melhor mandante que o Rayo Vallecano, porque o Rayo Vallecano tem uma partida a mais. O Sevilha jogando em casa em 8 jogos fez 20 gols e sofreu 7, E o Barcelona jogando fora de casa em 7 jogos venceu apenas 1, é um péssimo visitante com 9 gols feitos e 10 sofridos. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico de confronto é under dos últimos 5 jogos. Em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols.
Sevilha vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Barcelona sofreu gol nos últimos 6 jogos. Dito isso, para essa partida aqui, tropa, eu prefiro explorar o mercado de gols. Para mim, mais de 1,5 nessa partida é muito quente, porque eu tenho o Sevilha que está jogando em casa, que está invicto, que está indo em busca desse título. Tem um time melhor que o Barcelona, vive um momento melhor que o Barcelona, então ele vai partir para cima sim em busca dessa vitória. E eu tenho o Barcelona que tem uma defesa muito fraca, que provavelmente vai levar um golzinho, só que o Barcelona também quase sempre deixa o dele, tá bom? Ambas marcam, eu não vou entrar pela defesa que o Sevilha tem, né? O Sevilha tem uma defesa forte, mas o mais de 1,5 eu entraria sim, tá? Uma outra coisa que dá para explorar é o mercado de dupla chance para o Sevilha. Para mim, o Sevilha não perde esse jogo, como eu disse. Está jogando em casa, é um grande mandante, tem um time melhor e vive um momento melhor também. Só que, pré-live é muito complicado, eu deixo só para quem é ousado. Porque, querendo ou não, o Barcelona é um time que tem camisa, tem que respeitar o Barça. Tá? Mas pré-live esse mais de gol em mim aqui me pega, tá bom? Principalmente depois de sair o primeiro gol, a tendência desse jogo é ficar bem aberto e eu vou tentar explorar gols no ao vivo. Placar para mim dessa partida, 2-1 para o Sevilha. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de terça-feira. A gente não tem muito jogo, porém a gente tem jogos interessantes, tá bom? Tem jogos de equipes bem favoritas, tem jogos que tem muita tendência de saírem gols. Então fique ligado, seja pré-live ou durante o jogo, filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, tá bom? Às vezes você não se interessa por nenhum desses jogos aqui e pode ficar tranquilo, quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo, sexta-feira tem jogo e por aí vai, tá bom? Nunca se force a fazer entrada. Espero que a gente tenha um dia melhor para o nosso bilhete, né? Que a gente estava uma sequência muito boa, foram 5 ou 6 bilhetes, aí esse final de semana deu uma quebrada, mas faz parte disso aí, não dá para ganhar todas, é renda variável, dia de luta, dia de glória. Não esqueça de fazer gestão de banca, hein? Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma duplinha pra gente. É arriscada porque é vitória seca, mas estou botando fé porque são duas grandes equipes que estão aí buscando competições europeias. Primeiro jogo é a vitória do Vitesse, vai jogar em casa, vai enfrentar o Lanterna, que é o Pecchioli, e ele tem tudo para vencer. E segundo jogo é o jogo do Villarreal, vai jogar em casa contra o Alavés. O Alavés está um bom tempo sem vencer e jogando fora de casa. É um péssimo visitante, venceu apenas uma. Também estou acreditando nessa vitória. Essa nossa dupla deu um total de 2,02 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso e tamo junto, muita fé, para cima!